os vídeos das aulas gravadas lá no YouTube. Eu já baixei as aulas que estão finalizadas a gravação na plataforma, eu já baixei, né? A primeira aula de SI, que foi dia 8, a primeira aula de BI, que foi no dia 8, né? A aula de hoje, a primeira, né? De sistema de informação, eu estou esperando ela ficar liberada ali, que daí eu baixo, e aí essa aula aqui também. E aí eu vou tentar subir tudo lá no YouTube, né? Eu tiro da plataforma da Microsoft, né? Até por questões de espaço, e, e subo no YouTube, né? É, então, até talvez no fim de semana eu consiga deixar bonitinho lá, tá certo? E daí eu ponho aqui os links para quem tiver é, interessado em dar uma olhada na aula, tá bom? Sempre é bom ter, né? Às vezes eu até edito o vídeo, né? Mas agora não vai dar, porque eu não tenho a mínima condição de tempo, né? Então vai ser meio cru, né? O que foi na aula mesmo, tá certo? A segunda aula de hoje, que foi a atividade, eu não gravei nada, né? Porque não teve interação entre a gente, né? Eu só fiquei ali esperando alguma dúvida no prompt, né? Ninguém perguntou nada, então não tem sentido uma gravação dessa aula, né? Mas as outras todas, né, que tiver, eu vou postar lá, tá bom? Então tá aí. Muito bem, boa tarde aí para aqui, para o Felipe, para o Juan, né? Que eu não... E estamos aí. Bom, como eu falei ontem, hoje eu vou tentar explicar um pouco melhor, dar um pouco mais de detalhes sobre aquela separação, né, que a gente faz do ambiente de banco analítico, né, para o ambiente de banco transacional. Eu estou com uma catança de material meu aqui, né, que eu já usei para várias coisas, e eu vou ver se eu consigo dar uma consolidada nele, né, para você ter uma sequência bonitinha, tá? Mas por enquanto aqui vai ser meio na bagunça, tá? Uh, é, ontem, vou compartilhar aqui, né? Ontem eu gastei um tempo, né, na aula fazendo esse comparativo aqui, não é? Eita, que montamos, né? Um quadro, né? Sobre as características, né? De uso do sistema transacional, aquele sistema o nível operacional, né? Que para suportar a atividade normal da empresa no dia a dia, e é, o, aquilo que eu chamei de sistema de apoio à decisão, né? Mas que vai receber vários nomes, que seriam a, as aplicações analíticas, né? Aquelas principalmente para o nível tático e estratégico, não é? Ontem eu comentei tudo isso daqui, tá certo? Expliquei então que precisa dos dois, mas eles têm características mais ou menos, né, opostas, porque atendem a necessidades diferentes, né? E a chave, né, a primeira bolinha já está o tom, né? Registrar as atividades e controlar, né, a aplicação de regra de negócio aqui, e aqui é análise e planejamento, né, e um controle num sentido diferente, né, no sentido de feedback. Atingimos o que estava previsto ou não. É uma forma de controle também, né, mas é diferente do controle aqui,
né? Beleza. E aí, né? O que aconteceu, né? Eu tinha até um desenhinho, né? Aqui acho que não vai, aqui não vai rolar, né? Eu vou pular aqui um pouquinho, né? Ó, que o original, né? O ideal seria isto, todo mundo no mesmo banco. Está piorando aqui. Todo mundo no mesmo banco, né? É o transacional, né? Lendo e gravando, e o outro é mais lendo, né? Quase não gravo, mas não dá para manter esse arranjo, né? Porque nós vamos ver que acaba essas diferenças sendo complicada, e aí a gente vai para uma outra solução, né? Dois ambientes, ok? É aqui específico para transacional, inferno, e o outro para parte analítica, né? E um processo intermediário que pega os dados novos daqui e vai atualizando aqui, né? E aí, essa seria a situação que costuma ser empregada para acomodar, né? Muito bem, então eu falei disso ontem e agora eu vou tentar explicar um pouquinho melhor porque que, quando fala que é difícil de manter os dois numa base só, por quê, né? Então nós vamos tentar esclarecer, tá certo? Ó, a primeira coisa tem a ver com o armazenamento de dados, ok? Uh, você precisa gravar, né, os dados para poder ter, quando precisar, vai no banco, então, né? E aí, ó, para aplicação transacional, o que que acontece, né? Eu falei ontem que, deixa eu achar aqui lá embaixo. Eu falei hoje, é, eu falei assim, né? Ó, a tabela. Se você puder. Um minuto, tá? Mau contato aqui. Um minuto, tá? Tô sofrendo aqui para. Minha tabela. Aqui o dado. Aqui é o dado mais antigo. Vai acrescentando aqui.
Então, aqui os dados mais recentes, né? E aí, eu falei, ó, geralmente você está interessado nos dados só daqui de baixo. O dado muito antigo, no dia a dia você usa pouco, quase nada. Eu dei vários exemplos. Né? Um foi o extrato, por exemplo. Se você for pedir um extrato no banco, você vai estar interessado geralmente no extrato da última semana, do último mês. Dificilmente você quer extrato muito antigo. Entendeu? Por quê? Porque é coisa que já rolou. Então, esses dados aqui de cima, você não tem muito interesse neles. Entendeu? Isso aqui, ó, é pouco interesse. Não tem muito o que fazer com ele. E aqui embaixo, ó, muito interesse. Entendeu? Então, o que acontece? Não é bom para uma aplicação transacional você ficar guardando esses dados aqui, ó, na tabela principal. Por quê? Nunca usa. Então, em geral, tabela muito grande é ruim de procurar. Quanto mais dados, quanto mais linha tem na tabela, a pesquisa demora mais, entendeu? O espaço em disco demora mais, o backup demora mais, entendeu? E tem um monte de dados ali que você não está usando quase mais, entendeu? Então, do ponto de vista prático, a aplicação transacional, a gente costuma, o dado a partir de um certo tempo, a gente coloca ele offline. A gente tira da tabela principal e bota num tipo de armazenamento secundário. Aí a tabela que você usa mesmo, ela fica menor, só tá os dados mais recentes. Entendeu? É por isso que, às vezes, você vai querer um extrato de banco muito antigo, tem que pedir lá de outro jeito, por quê? Porque não sai na hora. Que aqueles dados não tá online, tá offline, tá fora da tabela principal, porque não compensa manter online. É acessado muito poucas vezes, pesa no tamanho, né, e no volume, torna as consultas mais lentas e então você não tem interesse em manter online os dados antigos, tá certo? Então é isso que está falando aqui, ó. Dados antigos a gente deixa offline. Aí essas tabelas que a gente acessa toda hora, elas ficam menores, ok? Então isso aqui é uma característica, ó. Aí, outra coisa, ó, como se você lembrar, no transacional, é uma outra coisa que eu falei, né? Ó, muitas transações pequenas. Expliquei isso ontem. Ok? Então, quando você vai gravar, geralmente é poucos bytes. Eu dei exemplo lá, tinha coisa que era menos de 100 bytes, tinha coisa que não chegava a 2K, né? Tudo pouco. Aí, é, então você grava de pouquinho em pouquinho e lê de pouquinho em pouquinho também. Os acessos ao banco são feitos em porções pequenas de dados. Ó, ó, aqueles poucos bytes
daquela nota fiscal, ou aqueles poucos bytes do registro daquela aula, ou aqueles poucos bytes do registro daquela consulta médica, ou aqueles poucos bytes daquele lançamento na sua conta corrente. É tudo pouquinho. Cada transação é definida em poucos bytes. O problema é que tem uma porrada de transação. Mas cada uma movimenta pouca coisa. Aí, o que acontece? Então, entenda que quando você vai buscar as coisas lá no banco, você vai buscar uma colherzinha, como se fosse pegar uma coisinha com uma colherzinha, vem de pouquinho, colherzinha de café, colherzinha de chá. Então, aí tem um lance, porque quando você instala o banco, você define alguns parâmetros, senão não rola. E aí, a formatação do disco, para esse tipo de coisa, você vai formatar de uma maneira que trilha e setor, aquelas, né, forme bloquinho pequenininho, porque é mais negócio. Porque daí ele vai trazendo sempre o bloquinho que tem lá no trilha e setor. Como você vai trazer de pouquinho, é bom que isso aí seja pequeno também. Você vai trazer de bastante, seria bom que isso aí fosse grande, porque diminui a I/O. E aí você tem uma outra coisa, mais importante até, que é aquilo que a gente chama de página de disco, tá? Que é um outro parâmetro. Então, quando você instala o banco, você tem que falar o tamanho da página. Porque quando ele for acessar o disco, ele vai trazer no mínimo uma página para você. Essa página, então, é um bloco, né? Então, o que acontece? É um parâmetro que você configura para instalar o servidor. Tá certo? E aí é o seguinte, vai ser para trabalhar com transação pequena, o tamanho da página, quanto menor, melhor. Por quê? Porque quando ele vai acessar, ele vai acessar de pouquinho mesmo, então a página menor já ajuda ele a pegar um bloquinho pequeno. Entendeu? Outra coisa, ó, é, o banco é acessado por muita gente, muitas transações. Aí imagine o seguinte, ó, imagine que aqui, ó, são páginas do banco, ó, ó. Imagine que cada quadradinho aqui, ó, é uma página. Então aqui, ó, você está vendo 12 páginas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Imagine, por exemplo, ó, que você quer um item que está aqui. Mesmo que seja um byte, ele vai trazer a página inteira para a memória e daí ele pega o byte que você quer. Ele não vai trazer o pedacinho só. Ele vai trazer no mínimo uma página. Tá certo? Quando ele vai pegar, o que acontece? Para ele acessar aqui, o gerenciador, ele vai ter que bloquear essa página. Estou mexendo nela. Então, se tiver alguma outra transação querendo acessar, por exemplo, aqui, ó, tudo bem. Pode mexer aqui enquanto eu mexo aqui. Quero mexer aqui, ó. Beleza. Você pode mexer numa outra operação aqui, enquanto uma outra está acontecendo aqui. Não tem problema. O único problema é se
eu estou mexendo aqui e outro usuário está querendo mexer aqui também, porque daí pode dar conflito, entendeu? O que acontece se você tem páginas pequenas? Como vai ter mais quadradinho? Então, a chance, a probabilidade de dois usuários quererem acessar o mesmo quadradinho é pequena, porque a probabilidade é de que as coisas estejam em quadradinhos separados, já que tem muito quadradinho. Se as páginas forem maiores, aumenta a probabilidade de duas operações querer coisa da mesma página. E aí uma tem que esperar a outra. Entendeu? Então, como tem muitas transações por unidade de tempo, se tiver quadradinho menor, diminui a probabilidade de ter conflitos e eu precisar criar filas de acesso nos dados. Melhora o desempenho. Se em vez disso eu ponho página grandona, a probabilidade de dois itens de dados estarem na mesma página é maior, a probabilidade, então, de duas operações quererem a mesma página aumenta, e a chance, então, de eu ter que enfileirar as coisas para não dar conflito aumenta. Diminui a velocidade que a transação é atendida. Entendeu? Então, este cara aqui, ó, muitas transações pequenas, ele faz que seja bom que o banco tenha página pequenininha. Por quê? Melhora o acesso a dado, porque vai vir de pouquinho mesmo, e melhora a concorrência. Por quê? Porque a probabilidade do interesse de dois usuários estar na mesma página diminui. É mais raro acontecer. Então, melhora o desempenho. Além disso, como o sistema transacional, né? É aquele cara, né? Lembra lá, o transacional é a bolinha que grava no banco bastante. Ela lê, mas ela grava muito. Então, o que acontece? Geralmente, como o dado que está numa linha da tabela pode ser alterado, alguma coisa pode ser acrescentada, a gente não gosta que um registro comece numa página e termine na outra. Isso é ruim. A gente gosta que o registro inteiro de um dado, de um cliente, de um pedido, esteja na mesma página. Ele comece numa página e termine na mesma página. É muito ruim, do ponto de vista de acesso a dados, que um registro comece numa página e termine na outra. Dá para fazer isso, né? Acaba acontecendo, mas se a gente puder evitar, a gente evita. Então, o que acaba acontecendo é que, na hora que a gente configura o banco, a gente manda deixar reservado um pedacinho em cada página. Quer ver? Eu vou fazer com outra cor aqui, ó. Fazer em verde, ó. Em cada página. Cadê aqui? Em cada página. Cadê aqui? Aqui, né? Em cada página, a gente deixa um pedacinho separado, ó. Para quê? Para se alguma linha precisar aumentar de tamanho, porque o cara alterou alguma coisa, tem espaço livre ali. Entendeu? A gente deixa uma margem reservada em cada página. Imagine, cada uma delas vai ter aquele percentual. 10%, por exemplo, 8%.
20%, depende do layout da tabela que está ali, entendeu? A gente deixa um percentual, isso é configurado na hora que você cria o banco. A gente deixa uma margenzinha reservada, é sempre um percentual do espaço, para ser usado quando alguma atualização fazer uma linha crescer. Então, ela vai crescer dentro da mesma página, porque tinha um espacinho livre lá. Então, evita que ela transborde para outra página. Entendeu? Escovação de bit, isso. São parâmetros que a gente faz para ajustar a alocação de disco ali. Tudo levando em conta características da aplicação. E a aplicação transacional, como grava muito, é bom sempre deixar um percentual, porque a linha, como tem muita gravação, essa linha vai acabar crescendo. Entendeu? Então, olha lá, no armazenamento. Ó. Então, a gente costuma tirar fora as linhas mais antigas, porque não são usadas, e com isso as tabelas ficam menores, então fica mais fácil de manipular. O tamanho da página costuma ser pequeno, para melhorar a leitura e minimizar conflitos, melhorar a concorrência. E a gente costuma deixar uma margem ali de crescimento dentro da própria página para acomodar quando a linha é atualizada e ela não transbordar para outra página. Então, repare, isso daí é coisa que é decidido, baseado em que jeito que funciona as aplicações transacionais. Aí agora, ó, para as aplicações analíticas, elas vão precisar do dado online, daquele dado antigo, para fazer aquelas consultas que eu falei ontem. Como é que vendemos na última Olimpíada, entendeu? Porra, o dado tem que estar online. Porra, mais de 4 anos atrás. Não tem problema. Entendeu? Então, aqui, ó, manter o dado antigo online é importante. Aqui não é. Ó, diferente. Como você vai ler de bastante dado para fazer os relatórios, etc., né? Lembra, poucas transações, mas que mexe com muitos dados, poucas transações, porém volumosas. Então você vai trazer dado de baseada lá do disco, entendeu? Então é melhor que as páginas sejam grandonas. Imagine, ó, imagine que você faz página pequenininha, né? Imagine isso. Aí você vai ter que trazer, entendeu? Cadê aqui? Você vai trazer, você vai ter que ler puta monte de dados para encher um balde e vai trazer de colherzinha. Quantas leituras você vai ter que fazer para encher esse balde aqui com uma leitura pequenininha? Você vai querer me dar logo uma concha, né, cara? Porque daí eu trago um monte de coisa de cada vez, né? Imagine que o balde é tudo que você precisa ler. Aqui você vai trazer de pouquinho em pouquinho. Quantas viagens que você vai fazer com essa colherinha? Você vai fazer? Vai fazer um monte, porque cada vez você traz um pouquinho só. Porque as páginas são pequenininhas. Com a concha aqui, ó, cada conchada é um monte que vem. Então, aqui você vai fazer dezenas, centenas de movimentos para lotar o balde. Aqui você vai fazer só algumas, talvez algumas dezenas, poucas dezenas. Então, rende mais fazer leitura de grandes volumes quando as páginas são grandes. Então, ó, página de disco maior é mais legal para aplicação analítica. Porém, elas são ruins para aplicação transacional. O que é bom para o transacional é ruim para cá. O que é bom para cá é ruim para lá. Entendeu? Outra coisa, esse lance de deixar espaço a mais para as linhas que podem aumentar de tamanho, aqui não vai, por quê? Porque
O de apoio à decisão quase não grava nada, ele só lê. Então não tem por que deixar espaço a mais em cada página. Não te ajuda em nada, só desperdiça. Então, na hora que você vai configurar para uma aplicação analítica, primeiro você vai prever que o dado online tem que estar lá, o dado antigo também, porque usa. Você vai querer página grandona e você vai querer que essas páginas, você não vai precisar que elas tenham uma área para você poder crescer a linha, porque não vai precisar. Tá vendo? São diferenças importantes, que está naquele nível básico do banco. Não é coisa que você pode ir mudando toda hora. Isso aqui se configura antes de carregar os dados. Não dá para mudar dinamicamente. Entendeu? Então, isso é um motivo, né? Questão de como armazenar, tá? Outra coisa, ó, é o uso de índice, entendeu? Índice. Em banco de dados a gente usa índice. Por quê? Porque o índice é bom para fazer pesquisa, né? Então, ó, imagine, por exemplo, ó, é, imagine que é, só um minuto aqui, que a FATEC está chamando eu aqui de novo. Não deve ser nada, mas. Então, é, o, o índice ele vai entrar na jogada quando você vai procurar as coisas, tá? Imagine o seguinte, ó, é, vamos, vamos imaginar, ó, que eu tenho aqui o seguinte, ó, imagine assim, ó, eu tenho aqui, ó, uma tabelinha, tá? Aqui tá o código e o nome. Aí, ó, aí, ó, mas imagine que a tabela tem um monte de dados, né? Não tem só esses cinco aí. Isso aí é só para você ter uma ideia. Aí, aí o que que acontece? Do jeito que está aqui, ó, se eu precisar procurar pelo nome, eu vou ter que vir testando de um em um até achar. Por quê? Porque não está em ordem de nome, entendeu? O dado está tudo bagunçado, entendeu? A Ana, que começa com A, está lá no fim, entendeu? O Pedro está lá no meio, que é letra P, está meio bagunçado. Então, quando o dado está bagunçado, o único jeito é vir testando de um em um até achar. Só que isso é lento. Se a tabela tiver muita coisa, isso aí demora muito. Então, o que que a gente faz, né? A gente não põe a tabela em ordem de nome. Por quê? Porque daí se eu for procurar, por exemplo, pelo código, né? Imagina, aqui é o nome e aqui é o código.
Se eu pôr em ordem de nome, quando eu for procurar pelo nome, vai ficar rápido. Mas se eu for procurar pelo código, vai ficar lento. Se eu puser em ordem de código, quando eu ponho por ordem eu pesquiso por código, fica rápido. Mas se eu for pesquisar pelo nome, vai ficar lento, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente cria um acessório aqui, que ele vai falar assim, ó, por nome, primeiro é a Ana, está na linha 5. Depois é o João, que está na linha 1. Depois é a Maria, que está na linha 2. Depois é o Paulo, que está na linha 4. E depois é o Pedro, que está na linha 3. Entenda que esse carinha aqui, ó, ele mostra por um campo em ordem aonde que está cada linha. E isso aqui, ó, é como se fosse um ponteiro, tá? Dá o endereço físico onde está o dado. Entendeu? Então, o que acontece? O dado mesmo, a tabela completa está aqui, ó. Isso aqui é a tabela, ó. Então, ela tem os dados, ela pode ter um monte de outros dados aqui junto. Tá certo? E esse carinha aqui, ó, ele só fala a localização das linhas em ordem de nome. Ah, eu posso fazer a mesma coisa pelo código. Aí, ó, o menor código está na linha tal, o próximo código está na linha tal e assim por diante. Então, daí, na hora de procurar, eu procuro. Se é por nome, eu procuro aqui, ele fala onde está. Daí eu venho aqui e pego. Se eu estou procurando por código, eu procuro aqui. Procurar ordenado é muito mais rápido, porque você faz pesquisa binária. Você não precisa fazer pesquisa sequencial. Então, você procura aqui e já aí vai lá direto. Esse cara aqui, ó, é um índice dessa tabela. Ele é um tipo de um acessório dela. Ele reflete o conteúdo dos dados aqui por um determinado critério. E esse aqui é outro índice da mesma tabela. Então, uma tabela ela pode ter vários índices, conforme os vários critérios que eu posso querer. O índice, então, ele me ajuda, né, a acessar as tabelas, a procurar as coisas lá. Entendeu? Muito bem. Quando essa tabela aqui, ó, ela vai sofrer muita pesquisa, o índice geralmente é bom, porque ajuda você a achar o que você está procurando mais rápido. Entendeu? Mas o problema do índice é na hora que você vai gravar aqui. Por quê? Porque daí, ó, apareceu uma linha nova. Imagine isso, ó. Apareceu uma nova linha aqui. Aqui é o Antônio agora. Entendeu? Além de gravar aqui, você tem que atualizar os índices para ficar o Antônio aqui depois da Ana. E aqui pela chave dele é onde tem que ser. Entenda que a gravação agora dá mais trabalho. Não é só acrescentar a linha na tabela. Você também tem que atualizar os índices. Se tem um ou dois índices só, é pouca coisa que você tem que atualizar. Tem 7, 8, 10 índices, é puta trabalho. Entendeu? Então, daí aquela operação de inclusão, por exemplo, ela demora mais. Por quê? Porque gasta tempo acertando os índices. Então, o índice ajuda na pesquisa, mas ele é um peso a mais na hora da gravação. Aí, adivinha, na, na, na aplicação transacional, na aplicação transacional, o, a gente não gosta tanto do índice. Por quê? Porque ele ajuda quando eu leio, mas ele pesa quando eu gravo, e eu gravo bastante.
que é o sistema transacional? Registro e controle de transações. O registro é gravação. Entendeu? Se eu apagar uma linha, ele vai ter que apagar aqui e acertar os índices, porque agora sumiu uma entrada. Se eu mudar uma coluna que é chave, tem que mudar aqui e ir nos índices onde ela participa da chave e acertar lá também. Entendeu? Então, quando você está projetando o banco para aplicação transacional, você é um cara meio regulado com o índice. Você não gosta de ficar criando à toa. Porque você ganha em algumas coisas, mas ele vai pesar num monte de outras. Entendeu? Agora, pense que isso aqui é uma tabela de apoio à decisão. Você só vai ler, cara. Nessa hora o índice só te ajuda. Por quê? Porque ele é ruim na hora de gravar, mas eu não gravo. Tá tudo certo, bicho. Entendeu? Tá tudo certo. Põe índice aí, meu. Quanto mais índice, melhor, meu. Toda hora eu tô pesquisando coisa lá. Para mim, quanto mais índice tiver, melhor. Entendeu? Então, ó, é, quando eu vou projetar um banco transacional, eu tenho que fazer uma análise de custo e benefício. Por quê? Eu não quero tantos índices. Eu tenho que ser meio seletivo. Eu tenho que ser meio enjoado. Por quê? Porque o índice, para mim, pega, tem hora. Então, tem que buscar esse equilíbrio. Além disso, ó, a maioria das consultas que eu vou fazer numa aplicação transacional, eu já sei, porque tarefas padronizadas, lembra lá? As pesquisas principais eu já sei, já está tudo meio no jeito. Então, eu consigo prever alguns índices são mais importantes, eu vou tentar criar só os mais importantes, porque eu consigo imaginar quais são os mais importantes e eu não quero muitos índices. Então, eu olho para o índice com um outro olhar. Eu sou um cara meio chato, eu não gosto muito de índice à torta direito. Eu vou ser criterioso, eu vou ser cuidadoso na hora de criar, tá certo? Agora, no apoio à decisão, porra, né? Aquilo que eu falei, só vai ler, cara. Põe isso aí, bicho. Entendeu? Como também muitas pesquisas é definida na hora, você nunca sabe exatamente quais as pesquisas que o cara vai querer. Entendeu? Então, às vezes é bom você prever alguns índices lá, que você, mesmo que você não saiba se você vai usar ou não. Então, repare como o critério aqui em cima é diferente daqui. E o que explica essa diferença é aquela tabelinha lá que eu mostrei, ó. É esse quadrinho aqui, ó. É tudo reflexo do que está aqui. E por que aqui é diferente? Porque uma atende uma necessidade lá do nível operacional, né, de registro e controle, enquanto que a outra atende a outro tipo de necessidade do tático estratégico, que busca muito mais planejamento, controle e análise, que são relatórios. Entendeu por que isso aqui é importante? Porque isso aqui impacta lá. Entendeu? Não é do nada que a gente fala aquelas coisas. Tá certo? Então, é, uh, se eu vou fazer um banco separado para o transacional, né, para o LTP, e o outro banco separado para o apoio à decisão, para o analítico, eu posso usar esse critério em um e no outro usar outro critério, está tudo certo. Em cada um eu trabalho de um jeito, de acordo com a necessidade. Entendeu? Agora, se vai ficar tudo num banco só, complicou. Entendeu? Complicou. Porque daí é o tal do cobertor curto que eu falei, né? Você acerta para um lado e estraga para o outro. Se fizer um meio termo,
estragou para os dois, né? Não tem, não tem solução boa com esse convivência, ter dois tipos de aplicação tão diferentes numa base só, entendeu? Tem dúvida aí de alguma coisa, gente? Do que eu falei, ó? Porque tem coisa técnica aqui no que eu estou falando, né? Então, às vezes, enrosca, mas o que eu quero que você perceba é que não é do zero que sai isso aí. Isso aí tem uma justificativa, tem uma lógica. E essa lógica tem a ver com, com aquelas duas tabelinhas que eu estou mostrando lá, e aquelas duas tabelinhas têm a ver com a natureza dos dois tipos de aplicação. Tá certo? Bom, vou assumir que ninguém tem dúvida. Se tiver, ou levanta a mão, ou abre o áudio aí e fala, ou coloca aqui. Tá certo? Entenda que isso aqui que eu estou falando, né? Mesmo com essa voz ruim aqui, ela é coisa importante e tem uma certa complexidade, tá? Tem uma certa complexidade. Então, você tem todo o direito de ter dúvida, tá certo? Então, a primeira coisa que eu falei, ó, é sobre a forma de armazenamento, tá? A segunda coisa, ó, tem a ver com um aspecto específico que é a indexação, né? Ah, o projetista de banco transacional, ele olha para o índice de um jeito, enquanto que o projetista do banco de apoio à decisão olha de outro, tá? O que é bom para um não é bom para o outro. Terceira coisa é o, a forma como as tabelas são projetadas, a, a maneira como elas são compostas em termos de colunas, etc. O layout da tabela. Entenda que esquema lógico aqui seria o layout. Quais colunas ela tem, ok? E aí o seguinte, ó, para o banco transacional, a gente gosta do modelo normalizado. Você deveria, não sei como é que foi banco de dados para você no ano passado, mas a ideia é que a gente faz o banco normalizado, seguindo formas normais, primeira, segunda, terceira forma normal, pelo menos. Por quê? Porque isso facilita cruzar informações para aquele nível que eu opero lá. A gente vai atualizar muito o banco e um banco normalizado é mais fácil de gravar do que um banco não normalizado, entendeu? Se o banco está normalizado, pelo menos até a terceira forma normal, voice code, alguma coisa assim, você consegue gravar de pouquinho, nos lugares certos, sem precisar mexer em muita coisa. Então, você elimina um negócio que a gente chama de anomalia de atualização. Entendeu? Então, o projetista de um banco transacional, ele vai gostar de um banco normalizado, das tabelinhas ali, tudo, entendeu? Nos conforme ali do ponto de vista da normalização. Além disso, como tem muitas junções, a gente tá tudo certo, cara. Por quê? Porque mesmo tendo muitas tabelas separadas, tendo que fazer muitas junções, mas as tabelas não crescem tanto também. Até porque a gente tira dado muito antigo, né? E joga para o offline. Então, essas junções acabam não sendo problema. Então, gostamos de banco normalizado, entendeu? Agora, nessas tabelas, também vai ter muito dado lá que fica falando sobre o estado, ó, pedido, em que estado que está o pedido, está tá aprovado, está liberado, está em análise,
está cancelado, né? Tem muita informação de estado da transação ali, de ciclo de vida, entendeu? Tem muita informação também que é muito descritiva, mas é de pouco valor analítico, mas que você precisa manter para as operações da empresa funcionarem, entendeu? Então, é, o, isso é da natureza do jogo ali. Essa informação ali que muitas vezes é um dado meio não, é pouco estruturado até, entendeu? O texto que um cliente escreveu numa reclamação, por exemplo, entendeu? Tem coisa grande ali, né? Agora, no apoio à decisão, no analítico, né? Uh, a gente, como as tabelas tendem a crescer muito, porque tem dado histórico muito antigo, né? É complicado ficar fazendo junções toda hora, joins, né, de tabela, entendeu? Porque é pesado quando você tem muitas linhas e muitas tabelas para juntar, tá certo? Como você também não grava, entendeu? Então não vai ter anomalia de atualização, porque você não grava. Então aqui, ó, a gente não é muito fã de normalização aqui, entendeu? Aquela ideia de normalização que é importantíssima aqui, ó, porque ela traz benefícios em vários casos, aqui ela não faz muito mais sentido. Ela torna o modelo de dados desnecessariamente complexo e vai pedir muitas operações pesadas para juntar os dados. Então, aqui, ó, a gente olha para a normalização com certo desdenho. Para nós não serve isso aí, entendeu? A normalização é o remédio para uma doença que não acontece aqui no analítico. A normalização é um remédio para uma doença que acontece no transacional. Então, aqui eu tenho que dar esse remédio. Mas aqui, ó, não tem porquê. Você não vai dar remédio para a pessoa sã. Você vai dar remédio só para quem é doente. Então, aqui a normalização ela tem um lugar e uma importância que aqui ela já não tem mais. Entendeu? Não é que a normalização é certa ou errada, mas é que ela tem um propósito. E o propósito que ela tenta atender faz sentido aqui. Mas aqui não faz mais sentido. Por quê? Porque a coisa que ela tenta evitar, aqui não vai acontecer mesmo, pelas características de uso. Entendeu? Então, o cara que está fazendo um modelo de dados para um banco transacional, ele vai se preocupar com a normalização. O cara que está fazendo um bom projeto de banco de dados analítico, ele vai saber que ali a normalização não é útil para ele. Pelo contrário, entendeu? Não é que eu sou contra ou a favor da normalização. Ela é importante, mas ela tem a situação em que ela é, deve ser, ela se aplica. Entendeu? É importante saber isso, porque senão fica um cara que fala, ó, agora a normalização não existe mais. Não é assim, ok? E aqui, ó, enquanto a informação descritiva aqui, ela é essencial para muita coisa, aqui, ó, essa informação descritiva ela é pouco útil. Ela não, ela não vai ser muito usada nas consultas, etc. Ela praticamente é inútil. Então, era um dado que está aqui, mas que não tem necessidade de estar aqui a maioria das vezes. Então, na hora que eu vou buscar os dados que vêm daqui, tem informação que está lá que eu posso descartar. Por quê? Porque ela não vai ser útil aqui.
Então eu vou ficar guardando um negócio que não vai servir para nada, entendeu? Eu não posso apagar aqui. Aqui ela tem um papel, mas aqui ela já não tem utilidade. Então, você está vendo? Aqui não tá, isso aqui já não tem a ver com o arranjo físico do dado. Ela tem a ver com a organização lógica das tabelas, por exemplo. Entendeu? Tem dúvida, né? Que bom. Ninguém tem dúvida de nada, né? Aí, então, ó, primeiro, ó, questões de como armazenar, configurar o banco para receber os dados, varia. Utilização de índices, varia conforme um e outro, né? E o arranjo lógico, né? O layout, vamos dizer assim, é, acaba sendo diferente também, sendo impactado também. Tá certo? Aí, o que, que vai acontecer? Né? Ah, o, se você mantiver o, os dois caras juntos, entendeu? O que, que vai acontecer? Né? O, o transacional segura o analítico e o analítico segura o transacional, entendeu? Por exemplo, ó, imagine assim, ó, então imagine que tá aqui, né? Eu eu tô com as duas aplicações juntas, né? Não deve, né? Mas imagine que eu sou maluco e deixei lá, tá? E aí aqui, ó, espera aí que tá brincando comigo aqui. Ó, imagine que aqui é o disco, tá com as páginas aqui, ó. O que que vai acontecer? Imagine, ó, que eu tenho aqui, ó, um dado que pro interessa pro analista, pro transacional. Oh, meu Deus, que porcaria aqui. Ó, cadê a canetinha aqui? Oh, meu Deus. Ó, aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tem uma transação OLTP. Oh, Jesus, tá difícil, hein? Aqui, ó, OLTP, tá? E imagine que, ó, eu tenho coisa aqui, 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 aqui e aqui que interessa uma transação
analítica, tá? Bom, repare que o banco vai ter que ler, o gerenciador vai ter que ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas para essa transação. E vai ter que ler uma página para essa daqui, ok? Aí vamos imaginar que o lápis só lê, né? Então, é, o, o lápis não grava, lembra lá? O lápis só lê. Então, o que, que vai acontecer? É, ele, o vermelho é transação só de leitura, entendeu? O vermelho é transação só de leitura. Leitura não arranca pedaço. Então, se a transação aqui, né, está lendo as páginas aqui e ela só vai ler, ela só vai consultar, ela não vai modificar, então ela vai colocar um tipo de bloqueio nessas páginas, que é um bloqueio de leitura, entendeu? E esse bloqueio, ele é compartilhável. Então, se eu estou lendo uma página, outra operação pode ler a mesma página que eu. Por quê? Porque ler não tem problema, entendeu? Ler não, eu brinco, né? Ler não arranca pedaço. Eu posso ler e a outra operação pode ler a mesma coisa que eu. Por quê? Porque não tem problema. Há concorrência, porque os dois estão acessando o mesmo item, porém não há conflito, porque o efeito de uma transação não estraga, não impacta na outra. Aí, o que, que vai acontecer? A transação daqui, se ela for de leitura, ok. Por quê? Vai botar um bloqueio de leitura aqui também. Aqui já está com bloqueio de leitura pela outra operação. E esse aqui leu o que ele quer, aquela leu o que ela quer e está tudo certo. Entendeu? Mas o problema é se a transação azul quer gravar. Entendeu? Porque daí é um problema. Porque daí vai dar conflito. E aí, se você travar para gravação pro transacional, o LTP vai ter que ficar esperando. Por quê? Porque não dá para você botar um bloqueio de leitura em alguma coisa que está com bloqueio de gravação. A gravação requer exclusividade. Então, se a transação azul ali ela conseguiu segurar aquele cara para gravação, é porque ela só ela tem ali. Enquanto ela estiver aprendendo, nenhuma outra operação consegue aquele recurso. Só a hora que ela liberar. Então, se tiver gente querendo, vai ficar numa fila esperando. Entendeu? Agora, imagine primeiro que tudo aqui estava bloqueado para esse vermelho aqui. E esse cara quer bloquear para gravação. Aí é ele que vai ficar esperando até que a transação vermelha libere, para daí ele botar o bloqueio exclusivo dele. Entendeu? Então, um segura o outro. A menos que esteja uma concorrência de leitura, que vai acontecer algumas vezes só, e aí não tem conflito, mas como a operação transacional grava bastante, porque ela faz o registro das atividades, então fica esse lance, um fica segurando o que o outro está querendo.
Isso é ruim, porque isso pendura um, pendura o outro. Tá certo? Então, ó, a execução de um tipo de sistema, que tipo? Um é o transacional, o outro é o analítico. Tende a pendurar a execução dos sistemas do outro tipo, quando compartilhando o mesmo banco, por causa desse lado da concorrência. Ok? E aí, também, você tem outros parâmetros importantes. É, parametrização para o otimizador do banco fazer certos planos de execução mais de acordo com o tipo de consulta, certos métodos de junção, bem mais específicos ou não, e você configura. E aí, se você deixar configurado para transação do tipo o, o LTP, frequentemente não vai ser bom para certas consultas analíticas e vice-versa. Tem parâmetro aí também. E o parâmetro que ajuda de um lado não, geralmente estraga do outro. Tá certo? Então, otimizar o ambiente para um tipo de sistema piora, e não piora pouco, piora sensivelmente o desempenho do outro. Entendeu? Então, agora nós temos uma aplicação analítica sendo cada vez mais importante. Antigamente ela não era tão usada, né? Era o domínio do transacional, do LTP, né? Mas com o tempo, a hora que amadureceu ali, e agora estamos indo atrás das aplicações analíticas. E aí elas estão aumentando o volume. Então já não dá para deixar ela rodando junto, porque daí é muita coisa, né? Há um conflito entre o projeto de um banco para aplicações analíticas e o projeto do banco para aplicações transacionais, entendeu? Por causa disso, dessas coisas que eu mostrei. Não é, entendeu? É coisa da minha cabeça, né? Há conflito para você ajustar o desempenho de um banco analítico e otimizar o desempenho de um banco transacional. Não dá para ajudar os dois com o mesmo ajuste. E acertar para um estraga para o outro, né? Então é por isso, né, que a gente separa naqueles dois ambientes, entendeu? Sai disto, né, que eu mostrei, né, e vai, né, para isso aqui que eu mostrei aquela hora, entendeu? Então você tem agora mais elementos para você entender por que a gente cria ambientes analíticos. Idealmente, em servidores dedicados. Um conjunto de servidores para isso aqui, outro conjunto de servidores para isso aqui. Entendeu? Professor, tal lugar é tudo no mesmo servidor, um ambiente analítico e outro. Até dá. Daí vai ter um banco assim, ajustado para esse cara, e outro no mesmo servidor. Mas até dá para fazer. Não é o ideal. Entendeu? E aí, então, a entenda que aqui, agora, esse cara está ajustado direitinho porque esse aqui precisa, esse aqui está ajustado direitinho para que esse aqui precisa, né? E como o dado novo entra, ele é gravado por aqui, periodicamente eu puxo o dado novo daqui da banco transacional para o analítico, entendeu? Eu faço isso, tá certo? Melhora o gerenciamento, não é? Por quê? Porque eu posso fazer o ajuste caso a caso, sem um atrapalhar o outro, não é? Diminui a concorrência, porque a aplicação analítica está procurando num banco e a transacional está trabalhando no outro, né? Também posso ajustar
o layout das tabelas analíticas do jeito sem normalização, com dados agrupados, etc. O transacional normalizado do jeito dele, né? Ok? Apenas os dados que têm interesse analítico eu puxo para o Data Warehouse, né? Mantenho os dados históricos no Data Warehouse permanentemente, enquanto que no analítico, no transacional, eu só deixo o dado recente que ele quer. Tá certo? Esse pré-agrupamento aqui eu vou falar em outra aula, né? Hoje não dá, mas também vai poder acontecer, né? Isso aqui é vantagem, né? É coisa que você ganha quando separa os dois ambientes. E o que você perde, né? Primeiro é o custo, né? Você vai duplicar a estrutura, mais ou menos, né? Então, tem hardware, tem custo de software, de um monte de coisa, né? Custo. Aquele processo de puxar o dado do banco transacional para o analítico é um processo que você vai ter que estar fazendo periodicamente. É um trabalho a mais para você fazer, para você tomar conta, para você gerenciar. É uma dor de cabeça que você não tinha antes. Entendeu? E, além disso, né, do ponto de vista mais teórico, você está duplicando dado. Tem dado num que está no outro também. Entendeu? Então, perceba, não é que é só vantagem. Você está ganhando de um lado, mas está perdendo do outro. E aí, mas o entendimento é que o ganho aqui, ó, supera, né, a perda aqui. Entendeu? Essas vantagens, né, elas são interessantes, mesmo sabendo isso aqui, custo-benefício, entendeu? Tá certo? Muito bem. Então, ó, deixa eu ver aqui como é que tá. Tem ninguém prestando atenção, mas enfim, ó. Então, eu vou, eu vou disponibilizar esses slides. Talvez eu dê uma unificada em alguns slides para ficar um negócio mais organizado. E eu devo colocar isso para para vocês terem acesso. Disso aqui já tem bastante coisa importante ali para você dar uma olhada, né? É, a aula que está sendo gravada aqui, a hora que eu finalizar, vai levar algum tempinho aí, talvez 1 ou 2 horas, para ela ficar em condição de eu baixar para depois subir lá no coisa. Mas até o fim de semana eu devo ter subido as aulas, tanto de sistema de informação quanto de BI, eu devo ter subido no YouTube. E aí eu coloco o link aqui, né? Eu vou ter também subido os slides aí para você ter também, né? Aí, na semana que vem, na quarta-feira, né? Provavelmente, pelo que a Isabel me falou, ainda não tem professor de inglês. Na quarta-feira, é, as duas últimas, vai ser BI, né? Porque daí não tem mais pendência de sistema de informação, que foi a reposição das duas anteriores, mas eu vou explicar aquela questão do dado e informação, porque eu vou aproveitar que é presencial e rende melhor no presencial. E na quinta, eu vou retomar remoto daí, né, do ponto que eu parei, tá certo? Se na quinta que vem ainda não tiver o cara de estatística, daí vai ser as duas primeiras de sistema de informação e aí as 4 seguintes de BI. Se já tiver o professor, né? Parece que já tem o professor, né? Mas aí depende lá do RH liberar para ele entrar em sala de aula, porque tem lá um negócio lá de prazo.
Se o RH não liberar esse professor para entrar ainda na semana que vem, daí eu vou dar as 4 aulas, né, de BI e Big Data, entendeu? Para tirar, né, e diminuindo o nosso atraso, tá certo? Então, é meio isso aí que vai acontecer, tá certo? É, bom, eu vou baixar aqui a listinha de presença. Essa aqui é a presença das aulas dessas 2 últimas, né? Vou guardar os controlezinhos. Em algum momento eu vou, se não liberar o SIGA para mim, eu vou começar a liberar a planilha com o meu controle no Teams, para o aluno saber mais ou menos como é que ele está. É bem tranquilo, né? Porque não tem como eu errar. Veja, para todas as aulas remotas tenho o log do Teams. Para a aula de ontem, que eu não consegui fazer chamada porque o computador estava desligando, eu passei lista de presença. Então, está lá, né? Então, está meio tranquilo, mas de qualquer maneira eu vou colocar, tá certo? E aí, a semana que vem, então, quarta-feira, né? E na sexta, na quinta, eu não sei se vai ser só as 2 primeiras, 2 últimas, ou se eu vou dar as 6 direto. Isso aí nós vamos saber, tipo na terça ou quarta, tá? Então é isso, ok? É, tá, como eu falei aqui, eu vou disponibilizar. É que eu estou muito corrido para mim esses dias aqui por causa da prova da SBC, que vai ser sábado que vem. E está meio atrapalhado. Mas eu quero ver se até o fim de semana eu disponibilizo tudo que eu estou devendo para vocês, tá bom? Mas é certeza que eu vou colocar, tá bom? Então é isso, ó. Vou encerrar aqui porque não adianta eu querer começar o assunto novo, a continuação, porque vai parar num ponto que eu vou ter que começar tudo na outra aula, né? E como a minha garganta, minha voz não está ajudando muito, né? Eu vou encerrar aqui, tá? Obrigado aí pela presença de vocês, tá certo? E até a semana que vem, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação e até a semana.